2, do segundo livro dos Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Como nos orienta o pastor Joséildo, vamos estar orando por você que está sintonizado, pela sua família, orando pela sua saúde, para o Senhor te dar saúde, te curar da enfermidade. Creia que Ele é o Deus que sara toda enfermidade, para Ele abrir a porta, mas, acima de tudo, para Ele derramar o seu Espírito Santo de forma torrencial sobre nós. Então, podemos, pastor? Sim, senhor, pastor. Fique à vontade. Então, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, louvado seja o teu nome, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, eu oro neste momento te agradecendo pela vida, pelo ar que respiramos, pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pelo teu Filho Jesus que morreu e ressuscitou o terceiro dia e está vivo e intercede por nós. Te louvo, Senhor, por este momento, pela liberdade de poder falar a tua palavra, de estar aqui cultuando com os irmãos. Continua abençoando o teu servo pastor da igreja, a sua família, pastor Joséildo e a sua família, a tua igreja aí em Portugal, os irmãos em Lisboa, de Vitória. Veja os pedidos que foram mencionados há pouco, lidos pela tua serva. Tu conheces a necessidade de cada irmão, de cada pessoa, e eu oro sobre elas no teu nome, Senhor, pedindo uma vitória para cada uma dessas pessoas. Se for enfermidade, venha dar saúde, venha curar o corpo ou a alma, Senhor, dos teus filhos, operando milagres, maravilhas na família, no lar, no casamento, Senhor, na vida financeira, mas, acima de tudo, na vida espiritual. Ó Deus, derrama o teu Espírito de forma torrencial sobre nós, Senhor. Envia um avivamento, faz esse vírus ir embora, meu Deus, e o teu nome ser glorificado. Consola as famílias que perderam seus entes queridos, Senhor. Consola o viúva, a viúva, o órfão. Dê uma vitória. Fica conosco neste culto. Toca-nos pelo teu Espírito. Fala-nos, Senhor. Ministra aos nossos corações. Opera milagres. Liberta vidas para o teu reino. Quebra o laço do inimigo na vida daquela pessoa que está pensando em tirar a sua vida, Senhor. Nós repreendemos esse espírito de morte. Nós te oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Amém? Glória a Jesus. Ele é fiel, Ele é poderoso. E neste momento já, se o senhor permite, pastor, já podemos ouvir a palavra de Deus? Sim. Amém, pastor. Usar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, estaremos aqui em oração para Deus, né? Essa palavra chegar, né? A África, a Oceania, aqui na Europa, na América do Sul, na América Central, amém? Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, né? Pessoas assistindo na África, pessoas assistindo nos Estados Unidos, pessoas assistindo em várias partes do Brasil, aqui em Portugal, amém? Deus possa, pastor, lhe usar poderosamente, amém? Para a honra e a glória do nome dEle. Com o Senhor, então, a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Eu acredito que Deus, que é bom, Ele tem uma palavra para nós. Eu não conheço a sua necessidade, não sei o que você está precisando ouvir, mas Deus, que nos sonda e nos conhece, Ele sabe a palavra que necessitamos neste momento. Então, prepare o seu coração, fique atento, porque nós vamos meditar nesta palavra. O texto que lemos
nos conta uma história verídica, um fato ocorrido durante o ministério do profeta Eliseu, um momento muito difícil vivido por ele e por aquela cidade, aquele povo de Israel. Mas quando olhamos para o contexto da história, nós podemos ver no capítulo 6, a partir do versículo 8, o contexto de todo o desfecho do capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha e vamos ver como estava a situação, em que momento Eliseu estava vivendo. Quando lemos o capítulo 6, a partir do versículo 8, como disse, nós podemos observar as coisas que levaram os fatos do capítulo 7. Israel vivia oprimido, sempre atacado pelo rei sírio, o rei Ben-Hadad. Ele sempre estava entrando no território de Israel e atacando as cidades de Israel. Então, Israel vivia sob pressão do inimigo, pressão constante do inimigo. Imagina o que é você viver sob uma pressão constante de um inimigo, um grande exército vindo contra o seu povo, sua terra, para saquear, para matar, para violentar as pessoas. Então, não era uma situação fácil. E Deus foi desfazendo os planos do rei sírio. O Senhor revelava a Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel. E um dia ele ficou muito chateado com aquilo. A partir do versículo 8 você vai ver. E no versículo 24, ele cerca a cidade onde Eliseu está. Diz o versículo 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Cercou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, e eles eram uma prática de guerra, não é? Uma tática para conquistar a cidade. E a Bíblia nos diz que, versículo 25, veja as coisas que aconteceram naquela cidade. Houve grande fome. A fome assolou porque eles plantavam fora nos campos, criavam, mas agora ninguém nem entrava e nem saía. Os campos estavam saqueados. As fontes de água eles também envenenavam e entulhavam quando havia esse cerco. E às vezes não permitia que ninguém tivesse acesso às fontes de água. Então a cidade padecia de fome. As pessoas, os primeiros a padecerem de fome eram as crianças e os idosos. Houve grande fome naquela cidade. E diz o texto, no versículo 25 ainda do capítulo 6, que além da fome, da grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Então, houve um aumento muito grande do alimento, uma escassez enorme do alimento em Samaria. E as pessoas passaram a comer os animais domésticos. O jumento era um animal doméstico de trabalho. E a cabeça de um jumento, imagina o que é você ter que se alimentar com sopa de cabeça de jumento. Não era comum eles matarem os jumentos, porque o jumento era um animal para o transporte do trabalho. Mas a fome era muito grande naquela cidade. A miséria era muito grande ali. E era muito caro a cabeça de um jumento. Houve uma grande fome, houve uma grande miséria naquela cidade. O alimento se tornou algo muito raro, muito caro. E a situação se agravou de maneira tal que, quando nós lemos o versículo
de número 26 e 27. Leia aqui, leia comigo aí, acompanhe. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Esse acode implicava em desespero, as pessoas estavam desesperadas. Isto aqui é simplesmente a ponta do iceberg, do desespero que estava dentro daquela cidade. As pessoas estavam desesperadas. E ela disse, e ele disse: se o Senhor te não acode, onde acudirei eu? Da eira do lagar? Disse mais o rei: que tens? Versículo 28. E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos meu filho. Cozemos, pois, meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. A fome foi tão grande que as mães começaram a comer os seus filhos. Como você se sentiria vivendo em uma cidade cercada, e você vê a mãe degolando seu filho e assando a carne dele? Uma prática terrível. O desespero, a fome era muito grande, e aquelas mulheres, uma comeu o filho da outra, as duas se reuniram e comeram o filho. No outro dia, na hora de comer o filho da outra, a outra não quis matar o seu filho. Por que Deus deixou que o escritor registrasse isso aqui? Só para a gente ver como estava a situação ali. E interessante é que Eliseu estava dentro daquela cidade. O homem de Deus estava lá, sofrendo os impactos da crise junto com o povo. Então, o rei, quando ouviu aquela história, ele ficou desesperado. Ele já estava vestido de saco e cinza por baixo do seu manto, e ele já estava desesperado, sem saber o que fazer, porque não tinha mais alimentos, não tinha mais onde buscar, e agora o povo, havia muita gente morta na cidade, de fome, de sede, e agora as mães comiam seus filhos. A prática do canibalismo, né? E o rei, o que foi que o rei fez nesta hora? Como ele não temia a Deus, ele ameaçou o homem de Deus, Eliseu, de morte. E ele disse, no versículo 31, ele disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ele lançou a culpa sobre quem não tinha culpa. Eliseu não tinha culpa de nada. O culpado daquela situação era o povo, que havia mergulhado na idolatria. E o rei também. Eles se esqueceram de Deus, deram as costas para Deus, então agora estavam colhendo o fruto da sua semeadura. Mas interessante que ele lança a culpa sobre Eliseu, e veja a postura de Eliseu naquela crise, que é algo que devemos imitar na crise mundial que estamos vivendo. Quando nós lemos o texto, vamos encontrar no versículo 32 que Eliseu, no meio daquele desespero, fome, seca, fome, sede, morte, assassinato, tudo dentro da cidade, desespero, o clamor era geral, o desespero era geral. Mas o texto, no versículo 32 do capítulo 6, diz que estava então Eliseu assentado em sua casa. Isto aqui implica em sossego, tranquilidade. Você não encontra Eliseu desesperado na rua, com as mãos na cabeça. Ele estava na sua casa sentado. Parece até que não estava acontecendo nada, mas isto aqui implica em confiança em Deus, em descanso em Deus. E confiar, o sentido de confiar é dar um pulo no escuro,
É confiar de pular no escuro. E você confia que vai pular no escuro e pula e não vai se machucar, vai cair nas mãos de alguém, nos braços de alguém, que no caso, os braços de Deus, né? Então ele estava sentado em sua casa. Interessante que Eliseu não se entregou ao inimigo, que Eliseu não tentou suicídio, não se desesperou, não fugiu. Ele permaneceu onde ele estava na hora da crise. Ele também chamou os anciãos, versículo 32, ele estava com os anciãos de Israel. Assentou-se em sua casa e também os anciãos estavam sentados com ele. Eles estavam em uma reunião. Acredito que aquela reunião foi uma reunião de oração. Eles estavam buscando a Deus, pedindo a Deus uma direção. E os anciãos de Israel eram homens que resolviam as causas do povo. E Eliseu chama eles para a sua casa para buscar uma direção em Deus. O que fazer numa hora dessa? Que, humanamente falando, não tinha saída. Fugir para onde? Para onde? O exército havia cercado a cidade. Não tinha como escapar. Mas Deus sempre tem uma saída. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, não se esqueça disso. Deus sempre tem uma saída. Naquelas horas de desespero, que todo mundo diz que não tem saída, Deus tem uma saída. Ele tem um caminho onde não há caminho. Ele tem uma porta onde não há porta. Então Eliseu está sentado com os anciãos, buscando, orando, e ali, naquela reunião, Deus faz ele discernir os planos do rei para com ele. O projeto do rei era matar Eliseu, culpando ele por aquela situação que estava acontecendo. Mas Eliseu disse assim para os anciãos que estavam com ele, na sequência do versículo 32, e enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? Antes do mensageiro chegar na casa de Eliseu, Eliseu recebeu de Deus a informação que o mensageiro do rei estava chegando e o rei estava vindo atrás do mensageiro, com um mau desígnio no coração, para fazer o mal a Eliseu. Meus irmãos, na hora da crise, quando oramos, Deus nos responde. Toda vez que alguém clamar, Deus vai responder. Deus nunca deixou de responder o clamor. Não estou falando de uma oração genérica. Estou falando de um clamor. Clamor de uma alma quebrantada, de um coração quebrantado. Toda pessoa que clamou assim, recebeu a resposta de Deus. Ana, Paulo, no capítulo 9 de Atos. Todos. Então, Eliseu recebe a informação de Deus. E, no versículo 33, e estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, eis que mais, pois, esperaria do Senhor. Então o rei vem com aquele desígnio no coração, e quando ele chega, além de ter ameaçado Eliseu de morte, ele culpa a Deus por aquilo. Ele diz que a culpa daquela situação era de Deus. Então, observe que parecia não ter saído. O rei, que era o homem que tinha que dar uma solução ao caso, que tinha que trazer uma palavra de esperança para a nação, estava completamente vencido, sem saída, sem saber o que fazer. E havia ameaçado de morte o homem de Deus. E culpou Deus agora pelo mal. Mas Eliseu, no texto que li, capítulo 7, ele aproveita aquele momento
e fala algo que já estava dentro dele, que ele já havia recebido de Deus. O coração daquele homem estava inflamado com algo muito grande de Deus para dar ao rei e ao povo. Quando os sistemas do mundo falham, sistema político, econômico, religioso, o sistema da saúde, da segurança, o de Deus não vai falhar. Não vai falhar. Deus sempre vai mostrar uma direção, uma saída. E o homem de Deus tinha uma palavra de Deus. E ele disse, então disse, capítulo 7, versículo 1, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Isso aqui nos alegra. Isso aqui é maravilhoso. Naquela crise, naquele desespero, naquela situação que parecia não ter saída mesmo, diante daquela causa que parecia ser uma causa perdida, e todo mundo estava desesperado, o homem de Deus recebeu um norte de Deus no seu coração. Deus trouxe à sua mente uma palavra. E ele disse, ouvi a palavra do Senhor. Eu não quero que vocês escutem a minha palavra. Eu quero que vocês parem e escutem a palavra do Senhor. Ouvir. Ouvir aqui não é perceber sonhos, é atentar, é inclinar o ser para aquilo que Deus vai falar. Deus quer que a gente atente com o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito para o que Ele está falando e vai falar. Então Eliseu diz, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Querido, querida, não pode faltar, não vai faltar alguém usado por Deus neste mundo que sempre, na hora em todos os momentos, essa pessoa vai ter uma palavra, seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, seja quem for, mas sempre vai ter alguém para dizer, assim diz o Senhor. Deus quer usar você. Você que está assistindo, ouvindo a palavra, Ele quer colocar algo no seu coração na hora da crise, para que você diga ao mundo, assim diz o Senhor. É tudo que necessitamos ouvir. É a coisa mais vital e mais importante para a nossa vida. É assim diz o Senhor. Porque quando o Senhor diz, então a solução chega. O problema é resolvido. A doença é curada. A crise é tirada. Não pode faltar. Não vai faltar, eu creio. Nunca uma pessoa usada por Deus que diga, assim diz o Senhor. E Eliseu disse, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele trouxe uma palavra profética de Deus. Uma palavra do coração de Deus. Quando todo mundo não tinha uma direção, não tinha uma palavra, ele trouxe uma profética. Aquele homem profetizou o que Deus mandou e ele profetizou porque ele creu. Ele creu naquilo que era impossível. O que ele falou, humanamente falando, foi uma loucura. Como o povo não tinha alimento, não tinha nada, ele profetiza dizendo, amanhã, uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Aquilo era impossível. A cabeça de um jumento era 80 ciclos de prata. Imagina como é que ia ter uma medida de farinha. De onde ia cair essa farinha? De onde viria? Mas a Bíblia nos diz que Deus quer que creiamos que Ele existe e que Ele é recompensador, pagador daqueles que o buscam. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 1 nos diz que, ora, a fé é a firme base, fundamento das coisas que se esperam
E a prova das coisas que não se veem. A fé é a prova daquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. A fé faz a gente apalpar o invisível, ouvir o inaudível, sentir aquilo que o nosso corpo não consegue sentir. A nossa alma, a fé faz a gente sentir, apalpar, ver o invisível. E Eliseu creu naquilo que Deus ministrou ao seu coração. O Senhor procura vidas que creia nele. Deixa eu usar uma linguagem aqui, que creia nos seus absurdos. Isaías foi um homem que creu nos absurdos de Deus. E ele profetizou dizendo, uma virgem vai engravidar e vai dar à luz a um filho. E o nome do menino será Emanuel. Aquilo era um absurdo. Como aquilo iria acontecer? O profeta, no capítulo 13 do primeiro livro dos reis, profetizou para Jeroboão, olha, vai nascer um menino da casa de Davi, cujo nome será Josias, e ele vai profanar esse altar. O menino nasceu 300 anos depois. Deus deu o nome do menino 300 anos antes do menino nascer. Isso aqui era uma coisa absurda. Mas o menino nasceu e o pai e a mãe colocou o nome de Josias. E ele foi rei e profanou o altar de Jeroboão. Onde está o servo e a serva de Deus que vai crer nos absurdos de Deus? Maria perguntou ao anjo, como se dará? Eu sou virgem. O anjo disse, Maria, porque para Deus nada é impossível. Quando o anjo disse a Abraão que Sara seria mãe aos 90 anos, ela deu uma gargalhada. Que aquilo era uma coisa completamente absurda. Você pode imaginar como estavam os ossos de Sara aos 90 anos? A pele de Sara? O sangue de Sara? O útero de Sara? Ela era estéril, ela tinha 89 anos e alguns meses quando engravidou. Você pode imaginar como estavam o útero daquela mulher? Seus ovários? Deus teve que curar tudo em Sara. Os órgãos, o útero, a pele flácida, os ossos que estavam, quem sabe, com osteoporose e outras orose aí, não é? Teve que curar, operar um milagre, teve que preparar o emocional de Sara para ela não ter uma depressão pós-parto. Ela deu uma gargalhada porque aquilo que o anjo estava dizendo era absurdo. Mas o anjo disse a ela, haveria coisa alguma impossível ao Senhor? Daqui a um tempo eu volto e tua mulher vai abraçar um filho. Aí eu pergunto a mim e a nós, abraçou ou não? O absurdo, aquilo que era absurdo se tornou realidade ou não? Você crê nos absurdos de Deus? Minha irmã, a senhora crê nos absurdos de Deus? O senhor crê, meu irmão? Jesus disse a Pedro, vai, lança teu anzol ao mar e o primeiro peixe que tu pescar, tira uma moeda que está na boca dele. Aquele homem pescou muitos anos no Mar da Galileia, nunca pegou peixe com moeda na boca. Aquilo era absurdo. E era o primeiro peixe, não eram muitos peixes. Aí eu pergunto a mim e a você, mas o primeiro peixe que ele pescou, a moeda estava na boca ou não? Quando Jesus mandou tirar a pedra, lá no túmulo de Lázaro, Marta falou, já cheira mal. Para tirar essa pedra, é desnecessário tirar essa pedra, já cheira mal. Ela estava dizendo, que absurdo, vai ver o corpo do meu irmão no estado de decomposição. Aí eu pergunto, depois que tiraram a pedra, Lázaro voltou à vida ou não? Deixa eu lhe perguntar nesta oportunidade. Você está pronto para viver os absurdos de Deus? Aleluia! Se prepare. Prepare o seu coração para os absurdos de Deus. Aquilo que todo mundo vai ignorar. Aquilo que
Todo mundo vai dizer, isso aqui não vai acontecer nunca, isso aqui é um absurdo. Ei, se prepare. O tempo dos absurdos de Deus está chegando na sua vida e você vai viver os absurdos de Deus, que são milagres extraordinários, coisas grandiosas. Essa palavra aqui, ela tem o endereço certo, ela é para alguém, é para ti. É uma resposta do Senhor para ti. Eliseu disse, amanhã haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Você lembra o que o capitão disse? O quê? Isso não vai acontecer nunca, isso é um absurdo. Nem se Deus abrir as janelas dos céus. Se Deus abrisse as janelas dos céus, ia ter muito mais do que uma medida de farinha e 2 medidas de cevada. Deus não precisou abrir janela do céu. Deus mostrou que ele abre as janelas daqui. Quando é para suprir uma necessidade material, sua e minha, ele abre daqui. As janelas do céu descem coisas extraordinárias de lá. E nós estamos chegando a um tempo que as janelas dos céus serão abertas sobre nós. Creia quem quiser e quem puder. Glória a Deus. O homem comum que não acreditava, que não tinha fé para crer nos absurdos de Deus, disse, isso nunca vai acontecer, isso é um absurdo. A cidade está cercada, o povo morrendo de fome, não tem comida, e amanhã, menos de 24 horas, vai ter comida barata. Isso é impensável. Esse profeta está delirando. O homem de Deus disse, tu verás, mas tu não comerás. Os milagres de Deus, as coisas extraordinárias de Deus é para quem crê, não é para os crentes incrédulos, não são para os incrédulos, para os que duvidam, para aqueles que ficam em cima do muro. Será? Não sei. Pode ser. Você vai ver, mas não vai provar. Se você continuar com essa dúvida, com essa... Ou você crê ou você não crê. Ou eu creio ou não creio. Não existe meio termo com Deus. Ou crê e vê Deus fazer, ou não crê. Ou diz logo, olha, eu não creio, vou sair, não vou orar, do que ficar em cima do muro. Mas eu me alegro com esse texto aqui. E eu fico angustiado. Onde estão os Eliseus de Deus para nessa crise dizer, assim diz o Senhor? E falar o que Deus vai mandar com respeito ao fim da crise, ao prolongamento da crise. Onde está uma palavra diretiva de Deus para esta crise? Com quem está? Eu me pergunto, eu me angustio. E que nesta oportunidade você se pergunte, Deus onde está? Está comigo? O Senhor vai me dar? Está com quem? No globo terra. Onde está a palavra diretiva? Porque todo mundo está confuso. Quando vai terminar? Como vai terminar? Mas Deus quer falar. Meus irmãos, Deus quer falar. Deus quer dizer o que vai acontecer daqui alguns dias, meses e anos. Deus é o nosso Pai. Deus ele é a nossa direção. Mas com quem está essa palavra? Minha irmã está com a senhora? Está com o senhor, meu irmão? Onde estão os Eliseus de Deus? Para no meio da crise se levantar e dizer, assim diz o Senhor. Como Elias disse, não vai chover segundo a minha palavra. E não caiu nem orvalho e nem chuva. Eu deixo aqui essas interrogações para mim, para nós. E se eu estiver muito louco, suporta a minha loucura. Mas esse homem creu no impossível. A senhora crê no impossível de Deus. O senhor crê naquilo que, humanamente falando, é
é absurdo, mas você crê que de algum lado, lembra da oração de Mardoqueu? Quando o decreto do rei estava assinado, não podia ser revogado. Mardoqueu chorou dizendo, nós fomos vendidos, clamou na rua. E Esté mandou dizer a Mardoqueu, troque a roupa, não pode ficar assim na porta do rei. Ele disse, o quê? Nós estamos vendidos. Diga a ela que se ela não fizer algo, porque por esse tempo ela foi colocada aí, se ela não fizer algo, livramento de outra parte virá. Mas ela e a casa do pai dela perecerá. Meus irmãos, essa é a nossa fé, a fé que Deus quer ver em nós. Não sei de onde vem, nem como vem, mas vem, vai descer. Eu não sei onde vai se abrir essa porta, como vai se abrir, nem quando vai se abrir, mas vai se abrir. Eu não sei quando, nem como o livramento vai chegar, mas vai chegar. Deus quer que nós creamos nele como Mardoqueu. Aí eu pergunto a nós, o livramento desceu ou não? Os judeus foram poupados ou não? A forca foi para o pescoço de Amã ou não? O livramento veio. Minha irmã, meu irmão, veja a porta onde não tem porta. Veja o caminho, vejamos o caminho onde não tem caminho, onde só tem um mar. Mas Moisés disse, o Senhor disse, diga aos filhos de Israel que andem. Eles querem que eu abra o mar, dê o primeiro passo. Para Deus o caminho já estava lá. Quer água? Bata na rocha. Tem água na rocha. Dela vai sair muita água. Lembra do pão que Deus proveu para Israel no deserto, do maná? Moisés disse a Deus, Senhor, o povo quer carne. Aí Moisés apresentou as razões dele. O Senhor disse, Moisés, e a minha mão? Está mirrada? Doente? Eu vou mostrar a você, Moisés, que minha mão não está doente, não está mirrada. Deus não precisou matar os elefantes, nem as baleias. Ele mandou codornizes, gordinhas, que voavam e batiam nas tendas dos judeus. Comeram um mês. Comeram tanta carne. E era mais de 2 milhões de pessoas. Você pode imaginar a quantidade de carne que dá para 1 milhão de pessoas? 2 milhões de pessoas? Foi muita gente, mas também foi muita carne. Deus mostrou a ele que Deus não tem poder, não. Ele é o poder. Ei, eu sei que hoje o Senhor pergunta a alguém, a minha mão está doente? Mirrada? Eliseu creu naquilo que era impossível. Repreendeu o incrédulo. Você vai ver, mas você não vai comer. Os milagres de Deus, as maravilhas de Deus é para quem crê. Com todo o seu coração. Eliseu esperou Deus entrar em cena. Você está esperando Deus entrar em cena? Então tu verás Deus entrar em cena. Tu vai ver. Os teus olhos verão as maravilhas de Deus. Deus operar. À tua direita, à tua esquerda, adiante de ti, atrás de ti, sobre ti, debaixo de ti, ao teu redor e dentro de ti. Tu verás. Eliseu disse, quase a esse tempo, ou daqui a menos de 24 horas, dentro de menos de 24 horas vai acontecer. Ele esperou Deus trabalhar. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão esperando já há muito tempo. Eu quero, em nome de Jesus, dizer a você que me ouve, que me assiste, que ouve essa palavra, falta uma vírgula. Tu entende o que é uma vírgula numa frase? Falta uma vírgula para um tempo de Deus que tu nunca vivesse cair sobre ti, vir sobre ti. Uma vírgula. Ele esperou Deus trabalhar. Ele viu, ele soube do que Deus fez. Sabe o que Deus fez? Havia 4 leprosos fora da cidade. E aqueles homens, naquela noite, disseram, olha, já estamos condenados à morte.
Vamos no arraial dos sírios buscar comida. Se eles nos matarem, é um favor que vão nos fazer. Já estamos quase mortos. Vamos lá, vamos. Na medida que aqueles homens começaram a andar em direção ao arraial dos sírios, os sírios começaram a escutar o ruído de um grande exército vindo contra eles. Meu Deus! Só Deus para fazer uma coisa dessa. E eles disseram, olha, exércitos confederados estão vindo contra nós, os judeus, os egípcios, vamos fugir. Nós não podemos deter esse exército, não. Mas mas eram 4 leprosos que estavam vindo em direção ao arraial. E eles correram, deixaram tudo, ouro, prata, comida, animais, tendas, roupas. Quando os leprosos chegaram lá, o arraial estava deserto, não tinha ninguém. O exército todo havia corrido. Só o Senhor é Deus. E eles pegaram prata, ouro, comida, comeram, guardaram. Depois disseram, olha, hoje é dia de boas novas. Aleluia! Hoje é dia de boas novas. Vamos à cidade anunciar. E o dia estava chegando. Eles foram anunciar aos guardas do portão, avisar ao rei. O rei mandou uma tropa ir no arraial, ver se era verdade. Foram. Quando eles voltaram, que comunicaram ao rei que era verdade, então os portões da cidade foram abertos. O povo correu. E sabe quem morreu atropelado? O capitão. O capitão que disse, olha, nem se Deus abrir as janelas do céu, isso não vai acontecer. Morreu atropelado pelo povo. E antes de 24 horas, naquela manhã, se ouviu um grito na porta de Samaria. Uma medida de farinha por um ciclo. 2 medidas de cevada por um ciclo. Sabe por quê? Aquela palavra, essa notícia foi anunciada na porta de Samaria, porque um homem de Deus, creu no que Deus falou, usou a sua fé, crendo no que Deus havia dito a ele, e profetizou para um rei incrédulo, para soldados incrédulos, para pessoas incrédulas. Ele não se preocupou se as pessoas iam crer ou não. Ele disse, assim diz o Senhor, amanhã, quase esse tempo, haverá. Meus irmãos, Deus quer que a gente abra a nossa boca e profetize a sua palavra. Não é a minha palavra, não é a minha história, é a sua palavra. É a palavra que muda a vida do ser humano e opera milagres extraordinários. Deus quer que a gente ouse pregar essa palavra. Por isso que o Senhor disse a Paulo, Paulo, fale e não te cale. Eu tenho muitas almas nessa cidade, Paulo. Fala, abre a boca, ouça, fala de mim. Por isso que Pedro disse ao paralítico, Pedro e João, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem se levantou. Você crê? Glória a Deus. Deus trará boas novas sobre nós. Eu quero levantar minha mão aqui e, em nome do Senhor, dizer para você esta noite, os teus ouvidos, antes que termine esse ano, ouvirão novas de Deus, grandes novas de Deus. Você pode levantar sua mão e adorar a Deus aí onde você está agora? Antes que termine esse ano, os teus ouvidos ouvirão grandes novas de Deus. Você pode estar dizendo assim, mas estão numa crise onde a morte e desespero, ela vai passar. Deus banirá esta crise. Deus banirá o espírito de morte que subiu pelas nossas janelas. Haverá mortes ainda, muitas mortes ainda, mas Deus banirá esta crise antes que termine esse ano.
E aí em Lisboa haverá novas de Deus, ouvidos, e vocês ouvirão novas de Deus. Lá no Porto, aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, onde você estiver, em qualquer nação dessa terra, em qualquer lugar, os teus ouvidos ouvirão as novas do Senhor. Como as pessoas que estavam desesperadas em Samaria ouviram uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo. E o povo se fartou de comida, de ouro, de prata, de roupa, de água. A fome, a sede, a morte foram banidas naquela manhã, porque Deus entrou em cena. Minha irmã, meu irmão, Deus vai entrar em cena. Creia, falta uma vírgula. Falta pouco para Deus entrar em cena de maneira tal na tua história e na tua vida, como nunca ela entrou. E eu não posso deixar de falar esta palavra. Estamos às vésperas de um grande avivamento do Espírito Santo. O maior sinal do avivamento é esta crise. Todo avivamento foi precedido por uma grande crise, por morte, por desespero. Meus irmãos, falta pouco para o céu se abrir sobre nós e o Espírito cair. E nós vivemos um avivamento que nunca vivemos na história dessa geração. Você crê? Deixa eu ver aí com a mão levantada quem crê nesta palavra. Adore a Deus. Dê glória a Jesus. Glória a Deus. O avivamento que esperamos, ele é melhor do que comida, roupa, água, descanso, lazer. Meus irmãos, vamos desejar desesperadamente esse avivamento. Só um avivamento salva a humanidade, a igreja, porque ele atinge todas as áreas da sociedade. E nós vamos viver esse avivamento. Nós vamos viver. Aquele homem, ele viu Deus fazer algo extraordinário. Ele viu Deus banir a crise. Deus tirar o desespero. Ele viu Deus cumprir o que ele havia profetizado. Eu quero dizer a alguém em nome do Senhor. O Senhor disse a Josué no capítulo 3, versículo 7, do livro de Josué. Josué, a partir de hoje, eu vou começar a te engrandecer diante dos filhos de Israel. Tem muita gente aí no meio que não crê que fui eu que te constituí. Mas a partir de hoje eles vão crer, Josué. Eu quero dizer ao senhor e à senhora: fale a palavra. Se ouvirem ou se deixarem de ouvir, porque tem um tempo de falar, tem um tempo que você profetiza e até se esgota, e diz, meu Deus, eu já falei tanto, e onde está o cumprimento dessas pessoas que não estão crendo, estão duvidando, zombando de mim? Tem esse tempo. Mas o tempo de Deus cumpriu o que ele falou pela tua boca, está falando. Deus vai abrir os céus. De repente vai... Pá. E tu vai ver o cumprimento da palavra de Deus ao teu redor, na vida das pessoas. E deixa eu falar uma coisa bíblica aqui. Lembra que o paralítico foi curado pela fé dos amigos que levaram ele a Jesus? Em Marcos capítulo 2. Quem lembra aí? Deixa eu ver com a mão levantada. Quem lembra? Em Marcos capítulo 2. Os irmãos lembram desse texto? Marcos 2, o paralítico foi curado pela fé dos amigos. Eu quero dizer ao senhor e à senhora, a você, que haverá milagres por causa da tua fé na vida de pessoas que não têm fé, que não crê. Mas Deus vai fazer pela tua fé. É pela tua fé que muitas pessoas vão dizer assim, eu não creio não. Você vai dizer, eu vou orar e Deus vai fazer pela minha fé na sua vida. E Deus, pá! Você crê? Glória a Deus. Porque Deus é fiel.
O Deus que operou em Samaria é o mesmo Deus que usou Eliseu lá, o mesmo Deus que hoje está aqui, está aí. E o que ele fez lá, ele pode fazer hoje aqui e aí. Ele pode fazer muito mais. Estamos às vésperas de um tempo que nós ainda não vivemos com Deus. Estamos às vésperas de um avivamento. Estamos às vésperas de um momento, de vivermos com Deus um momento, de sentirmos de Deus, de recebermos de Deus algo que nós ainda não sentimos e não recebemos. Creia. Quem quiser, quem puder crer. Mas virá esse tempo. O sinal que tudo vai dar certo é quando tudo está dando errado. Olha para a história. Veja se não foi assim. O sinal da grande chuva veio quando houve a grande seca. E olhe, eu vou encerrar esta reflexão. Não pense que a chuva de Deus é de acordo com o tamanho da nuvem, não. O rapaz viu uma nuvem pequena como a mão de um homem. Mas Deus mandou uma grande chuva. Uma chuva tão grande que baniu a seca de 3 anos e meio. Tem uma nuvem pequena sobre a igreja de Lisboa, então dê glória que a chuva vai ser potente e poderosa. Não veja a chuva pelo tamanho da nuvem. A nuvem pode ser pequena, mas a chuva será muito grande. Que Deus abençoe. Jesus está aqui. Está falando conosco. Não se esqueça, falta uma vírgula. Você entende o que é uma vírgula em uma frase? O que ela quer dizer, o que ela significa? É uma pausa breve, pequena. Falta uma vírgula para Deus trazer algo grande sobre você que você não experimentou ainda. Um tempo. E não se esqueça que esse ano os seus ouvidos ouvirão grandes novas de Deus, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Quero pedir permissão ao pastor para eu fazer uma oração. Pode sim, pastor. Pode continuar, viu? Pode continuar. E os irmãos lá do Facebook agradecem, aqui da plataforma. Pode continuar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus conta com você que está assistindo. Você está em Samaria. Samaria, agora eu vou dizer que Samaria aqui é o mundo. É o mundo que estamos vivendo, onde há uma crise e há um desespero em todo canto. Mas você está dentro de Samaria e Deus está contando com você. Em ti está a palavra, em ti está o Espírito Santo. E Deus quer lhe usar, meu irmão, Deus quer lhe usar, meu irmão, nessa última hora. Minha irmã, Deus quer lhe usar nessa última hora. Deus quer usar as crianças, os adolescentes, os jovens, os homens e as mulheres, os teólogos que não são teólogos, os acadêmicos que não são acadêmicos. Deus quer usar todos, porque Ele tem uma palavra para cada um, uma missão para cada um. Então, você que está aí, mas eu não sei pregar, mas eu não sou um pregador. Deus quer usar você como você é, onde você está. Alguém na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, onde você estuda, trabalha, necessitando ouvir da sua boca uma palavra de Deus. E Deus quer te usar. Chegou a hora, chegou o tempo. E eu quero orar por você nesse momento, pela sua família. Orar por pessoas que hoje pensaram em tirar a sua vida. Eu sei que tem alguém em algum lugar que pensou, vou me matar. Eu não suporto mais. Você que perdeu o esposo, perdeu a esposa, perdeu o filho, o pai, a mãe, o parente, e está pensando em se matar. Você não vai tirar a sua vida. Deus não vai deixar. Nós vamos orar agora. O Senhor vai repreender o espírito de morte que está tentando ceifar a tua vida. O Senhor vai arrancar essa enfermidade agora que está te atormentando, essa dor crônica. Você está no hospital, quem sabe, no seu carro, em casa, onde você estiver. O Espírito Santo te toca.
nesse momento. Move a sua mão sobre você. Creia. Deus não se esqueceu de você. Então, creia no milagre de Deus. Se você não tem fé, Deus vai lhe curar pela nossa fé. Nós vamos orar por você. Eu e os irmãos que estamos juntos. Deus vai te curar. Ouvi uma pessoa dizendo um dia, quando fomos orar por ele, ele disse, eu não tenho fé. E naquele momento os irmãos juntos disseram, nós vamos orar e Deus vai te curar pela nossa fé. E sabe o que aconteceu? Deus curou mesmo, pela fé de quem estava orando. Então, meus irmãos, vamos unir a nossa fé agora, porque nessa oração vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres. E se Deus quiser, nós vamos ler o testemunho, a mensagem enviada. Eu fui curada. Eu ia me matar e desisti. Deus abriu a porta. Deus levantou meu irmão, meu familiar que estava no hospital doente. Ele tirou a minha dor. Se nós não lermos esses testemunhos, mas eu creio que em algum lugar alguém vai receber. Não é obrigado os meus olhos contemplarem, meus ouvidos ouvirem as notícias. Mas os irmãos acreditam que vai acontecer milagre agora, quando nós orarmos? Deixa eu ver sua mão levantada como gesto de fé, que você crê que vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre quando nós orarmos agora. E você, meu irmão, o senhor, meu irmão, a senhora, minha irmã, pode ser beneficiada por Deus agora. Está vendo essa crise? Deus vai abrir porta de emprego para os irmãos aí em Lisboa, aqui no Brasil, no meio dessa crise. Eu creio. Estão vendo essa crise? Deus suprirá as suas necessidades no meio dessa crise. Ele é Deus, Ele pode. E nada para Ele é impossível. Quando, contrariando toda a lógica humana, Eliseu disse, amanhã, quase esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo. A porta de Samaria. E Deus fez como havia falado pela boca do seu servo. Eu vou orar agora por vocês, em nome de Jesus. Pai querido, eu creio na tua palavra. A tua palavra é fiel e verdadeira. Tu estás aqui. Eu sinto a tua presença, Senhor. A tua glória aqui, na sala da minha casa. Chorabacamanava sobre Minévia. Eu sei que tu estás ministrando a muitas vidas. Vidas que eu conheço, vidas que eu não conheço, de perto e de longe. Pessoas que eu nem sei que existe. Mas eu sei que agora o teu Espírito Santo está ministrando a esse coração. Eu sei que tu falaste ao coração de muita gente, Senhor. Falta uma vírgula para acontecer algo grande na vida dessa pessoa. Este ano, tu irás banir a crise. E será um ano de grandes novas tuas para essa pessoa, Senhor. Não terminará este ano enquanto essa pessoa não ouvir as tuas novas. Elas virão, Senhor. Haverá um brado de novas de Deus sobre essa pessoa, meu Pai. Glória a Deus. Assim como houve em Samaria, contrariando toda a lógica humana, naquela manhã, próximo, faltava pouco tempo para completar 24 horas. Alguém gritou, uma medida de farinha por um ciclo. 2 medidas de cevada por um ciclo. E tu cumpriste a tua palavra, Senhor. Oh Deus, eu sei que tu estás nos preparando para um grande avivamento. Estamos às vésperas de um grande avivamento, Senhor. Eu vejo pela fé o céu se abrindo e o teu Espírito sendo derramado sobre nós, de uma forma que a nossa geração nunca experimentou. Redecamanava sobre me camanava sé. Aleluia! Eu creio, Senhor. Mas não só eu creio, os irmãos, teus servos acreditam também, estão orando comigo, e eu uno a minha fé, a fé deles.
E a nossa oração é esta, Senhor. Abre os céus. Envia teu Espírito de novo. Manda teu Espírito outra vez. Impacta a nossa geração, Jesus. Tu tem falado em muitos lugares dessa terra, usando os teus servos e as tuas servas na palavra. E a tua palavra prevalecerá. Ela se cumprirá, Senhor. Ó Deus, desperta-nos para orarmos, clamarmos, cairmos nos teus pés, com o coração quebrantado, com lágrimas. Nos ajuda a ficarmos horas contigo no nosso quarto, na intimidade contigo, calado, falando, gesticulando, gemendo, suspirando, chorando. Abre os céus, fala-nos, Senhor, dá-nos uma direção no meio dessa crise. Ensina-nos o teu caminho. Oh Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tu tens uma aliança com essa igreja. Tu tens uma aliança conosco. Sobre nós está o teu nome, ó grande Deus de Israel. Jesus, e nós fazemos agora, Senhor, menção dessa aliança que fizemos contigo. Tu tens uma aliança com a igreja em Lisboa, em Portugal, aqui no Brasil, aqui em Pernambuco. Tu tens uma aliança com esta mulher, com essa mulher, com esse homem. Ó Deus, que nunca falte alguém usado por ti, que diga para esta humanidade, assim diz o Senhor. Que nunca falte, Deus, uma boca ungida, um coração ungido, que clame para essa humanidade cética, mergulhada no ateísmo, no humanismo, nos prazeres, Senhor, que nunca falte alguém que diga assim, diz o Senhor. Inflama-nos. Oh, Espírito Santo, inflama as nossas almas com a tua glória. Toca-nos. E nós unimos a fé agora e oramos por aquela pessoa que está no hospital. Levanta ela do leito agora no teu nome, Jesus. Seja de que enfermidade for. Aquela que está em casa doente, com febre, com dores. Cura ela agora. No teu nome nós repreendemos esta febre, esta dor, este mal-estar agora, Jesus. Em nome de Jesus, que esse mal saia agora. Onde houver um desespero, onde houver uma depressão, uma síndrome do pânico. Em nome de Jesus, que esse mal desapareça. Haja paz, haja cura nessa alma. Haja perdão sobre essa pessoa, nesse lar, restauração nesse casamento, no seio dessa família. Meu Deus, eu vejo pela fé portas sendo abertas, necessidades sendo supridas. Oh, Senhor, pessoas sendo chamadas para o trabalho. Parece uma coisa estranha, porque estão havendo demissões, mas tu és o Deus que contraria a lógica humana, Senhor. Faça algo novo, faça algo grande, para o teu nome ser glorificado. Liberta muitas vidas aqui no Brasil, lá em Lisboa, Senhor, salva muitas almas, entra naqueles apartamentos, naquelas casas, onde há desespero, onde há morte, onde há suicídio, entra lá, fala, usa os teus servos nas ruas, nas praças, cria situações para que o teu nome seja glorificado. Usa esse homem, essa mulher, como nunca tu usaste. Usa essa criança, esse jovem, esse adolescente, Senhor. Traz vidas chorando ao templo para se render a ti. Faz maravilha, Senhor. Oh Deus,
Eu oro por essas causas e por outras, aquela pessoa que está pensando em tirar a sua vida. Eu ministro sobre ela agora em nome de Jesus, uma bênção. No teu nome eu repreendo esse espírito de suicídio, que ele saia agora, em nome de Jesus. Onde houver uma mente cativa, um coração preso por Satanás, que seja livre agora para a glória do teu nome. Essa pessoa que está pelo Face, pelo Instagram, ou por qualquer outra rede social, que ela seja alcançada agora. Abençoa essa empresa, esse comércio. Dá uma direção, Senhor. Abençoa o teu servo anjo da igreja, o pastor Ailton, sua família, o pastor José Hildo. Usa esse homem como nunca tu usaste, Senhor, aí em Portugal. Doutora Ana Cláudia, tua serva, usa a tua filha como nunca, os seus filhos, a tua igreja nessa cidade. Usa, Senhor, como nunca tu usaste, Deus. Eu oro, crendo, Senhor, que algo grande está acontecendo agora no seio desta família. De famílias que estão assistindo, ouvindo, pessoas de longe, de perto. Enche essa pessoa que está chorando, dando glória agora com o teu Espírito Santo. Batiza ela com o teu Espírito, renova ela, Senhor, em esperança, em força. Aqueles que dobraram o joelho, aqueles que estão sentados em pé, deitado, enche agora com o teu Espírito Santo. Glorifica o teu nome, Senhor. Eu oro crendo no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Sim, pastor. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Jesus está aqui, está aí. Jesus está aqui em nosso meio, pastor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, né? Cada um nas suas casas, mas estamos sentindo a presença. Aleluia. Glória a Deus. É noite de alegria. Aleluia. Se alegre, minha irmã. Se alegre, meu irmão. Sinta Jesus aí onde você está. Lhe abraçando agora. Lhe tocando, lhe curando. É noite de vitória, pastor. Eu creio nisso. Aleluia. Deus abriu essa porta através da igreja de Lisboa para beneficiar milhares de vidas pelo mundo afora. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Muitas vidas, pastor, têm sido alcançadas, né, com a palavra de Deus nesta noite aqui em Portugal, finalzinho aí de tarde no Brasil, né? Deus tem sido fiel e aqui acompanhando pelo Facebook também, muitos irmãos aqui louvando e agradecendo a Deus. Isso aí, Vanessa. Outros, né, falando que um manancial de Deus nesta tarde no Brasil, nesta noite aqui em Portugal, que Deus possa abençoar grandemente, né, aos nossos irmãos. Amém, pastor. É sempre um prazer poder cooperar com o pastor, com o senhor, e disponha. E eu sempre oro pelos irmãos, carrego os irmãos nos meus joelhos, minhas orações são poucas, mas sinto saudade da igreja aí, dos